movimento orbital. Nesse movimento, eu coloquei a empresa, potencial exportadora, tá? Coloquei a prefeitura aqui no meio, né? E coloquei outras instituições para demonstrar um cenário ideal de acesso dessa empresa ao mercado internacional, de acesso fortalecido dessa empresa. Por quê? A prefeitura, nesse momento, ela surge como um facilitador. Por quê? Porque a prefeitura, muitas vezes, o institucional, ela conhece os caminhos de outras instituições de fomento que possam ajudar essa empresa. Então, o papel da prefeitura, ela é mútuo, porque ela também se beneficia do desenvolvimento dessa empresa. E aí a prefeitura vai ter acesso a associações representativas, né? Associações industriais, associações que representam essa empresa, que podem ter um olhar mais focado a essa empresa. A questão da qualificação e a capacitação, como eu falo do PX, mas a gente também tem outras agências, mas como o Investe São Paulo, Desenvolve São Paulo para instituições financeiras, fomento de crédito. Então, todos esses acessos, eles são primordiais para facilitar a entrada do empreendedor no mercado internacional. Essas instituições, elas funcionariam como suporte. Não obstante a isso, a gente tem abaixo a parte educacional. A presença de instituições de ensino público, privado, especializadas, que têm uma sinergia a, com a vocação daquela empresa, também facilita. Por quê? Porque elas se tornam institutos de pesquisa, né, de desenvolvimento. Isso é essencial para a empresa também se perdurar no mercado estrangeiro, para procurar novas oportunidades e também destacar seu produto da melhor maneira, produto ou serviço. Tá, pessoal? E o exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, né? Como eu vou falando. A secretaria, ela tem aqui em São José do Rio Preto várias ações. Eu distribuí em algumas das principais. O que é que a Secretaria de São José do Rio Preto faz? Outras secretarias dos municípios aqui da região metropolitana têm algumas mais práticas enxutas, mas que também realizam esse serviço porque são ações que o município precisa executar, né? Então, parte de fiscalização, a parte de fomento ao turismo, e todo município ele tem essa prerrogativa, né, de exercer, até para manter uma certa organização e uma equiparação do trabalho das empresas, né, do empreendimento das empresas dentro daquele território, né? Então, o nosso exemplo é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né, que a gente realiza as ações de fiscalização, fomento ao turismo, e a gente também tem a questão da sala do empreendedor, que é direcionada às empresas. As empresas, sejam elas MEI, ME, né, para procedimentos legais dessa empresa, como abertura, alteração, baixas, outros serviços, as soluções de crédito, capacitação também para essas empresas. Então, a gente vê um organismo que a SEDEC, né, que é a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Econômico, ela retrata nesse cenário, né? E passando aqui, parte de negócios internacionais. Eu ocupo a divisão de negócios internacionais, né, que é a divisão de desenvolvimento econômico e relações internacionais. Ela é uma partição em que eu sou responsável pela orientação ao empresariado local quanto ao processo de internacionalização. Aqui a secretaria também, ela oportuniza, né, junto aos parceiros locais, as ações que visam aproximar o empreendedor da cultura de exportação, que eu citei, que é o fator basilar de nosso estudo e nossa preocupação, né, é criar a cultura exportadora no empresariado local e reverberar para o regional, né? Promoção e relacionamento do município com o cenário internacional, como o Vaildt falou, estávamos cedo conversando com representações do Brasil no Vietnã. Por quê? Porque faz parte do município esse contato, né? Nós temos relacionamento com outras cidades aqui da nossa região, outras cidades de outros estados, e por que não, nós não temos contatos também com cidades, regiões, províncias de outros países, de outros mercados.
porque isso favorece não só a visibilidade do município, mas também abre acesso, abre oportunidade às nossas empresas se desenvolverem. E esse é o nosso objetivo, tá? Fomento de captação de investimentos ao município, atração e participação de iniciativas de instalação, né, de programas de desenvolvimento para o setor, que eu vou citar um pouco mais à frente, o nosso trabalho junto à CIRP, e o acompanhamento dos dados estatísticos municipais do setor. Muitas vezes, para a gente viabilizar e executar políticas públicas, nós temos que nos enxergar naquele contexto. Porque política pública ela é uma coisa que ela tem que estar em campo, ela tem que entender a real situação da população. E no comércio exterior, a gente precisa do levantamento de informações, a gente precisa do contato com os empresários, a gente precisa do contato com empresas especializadas nisso, para a gente entender como é a dinâmica do comércio exterior local e regional, e assim trabalhar políticas públicas que vão ao encontro desse setor. Porque se só ficarmos aqui em situação de escritório, dizendo, ah, levantei esse dado e tal, e vai ser assim, eu posso atingir 1%, 5% daquele público que eu estaria destinado, então eu tenho que ir a campo para isso. E a questão do acompanhamento aos dados estatísticos, eles facilitam, tanto em campo quanto os dados estatísticos governamentais, facilitam a tomada de decisões e o norteamento dessas ações públicas, né? E o comércio exterior. Essa parte aqui eu passo para vocês, que é a nossa parte de parceria. Não é isso? Em 2023, nós começamos uma parceria com a pessoa do Vaelt, a pessoa representando a CIRP, num programa de comércio exterior para o município. São José do Rio Preto hoje já está com mais de 500 mil habitantes, já é considerada uma metrópole, né? E a gente não ter um planejamento de desenvolvimento da empresa para o comércio exterior, para o mercado externo, seria uma coisa ainda que travaria o nosso desenvolvimento local, né? Então, mas pensou-se é, nessa questão do comércio exterior e nessas reuniões, né? O Vaelt, uma pessoa totalmente capacitada para isso, porque já tem uma vivência com esse cenário, com essas estratégias, trouxe a ideia, nós abraçamos essa ideia, né? Conduzimos, estamos conduzindo até agora da melhor maneira para que futuramente, como é um processo de cauda longa, gente, exportação, ela não é uma coisa que acontece de uma maneira para outra, assim, de um momento para outro. Você entender exportação como uma operação a curto prazo, você vai penar um pouco, porque a exportação ela é desenvolvimento empresarial. Ela não é só uma importação, uma operação. Ela faz com que a empresa se desenvolva ao longo do tempo, que a empresa ela crie know-how, que a empresa seja enxergada de outra maneira. E aí entramos nessa seara do planejamento de ações que estejam voltadas ao comércio exterior, principalmente às exportações. São José do Rio Preto, ele tem um perfil de polo distributivo. A gente distribui muito produto para todas as partes aqui da região, seja região metropolitana, administrativa no raio de 200 quilômetros, para outros estados nacionalmente, né? E esse perfil, ele é caracterizado também pela nossa vocação e pela maior participação do setor de serviços como impulsionador do PIB municipal, né? Muitas vezes a gente não tem áreas plantáveis suficientes como outras cidades têm. A gente já tem um nível de urbanização muito acelerado, né? Tanto que da década agora de 2010 para cima houve uma verticalização muito grande aqui em São José do Rio Preto. Mas voltando, na parte de comércio exterior, a gente enxergou que seria interessante, importante e fundamental
a gente tratar do assunto de comércio exterior para o município. O município ele já estava engajado no início de uma região metropolitana, que é uma região metropolitana BB, para outros lugares, mas que é uma região metropolitana de potencial imenso, porque a gente tem várias cidades com perfis diferentes, com perfis distintos, mas com potenciais incríveis, sejam ele para o agroindustrial, para o serviço, para a indústria, para o planejamento turístico, né? E aí, esse planejamento de comércio exterior, do programa de comércio exterior, ele se tornou chave, fundamental para a gente avançar como município. Então, a gente foi preparando reuniões, preparando estudos para entender como se daria a dinâmica de comércio exterior aqui da nossa região e poder, futuramente, atrair investidores, melhorar a qualidade das empresas que exportam para o cenário internacional, facilitar a comercialização dos nossos produtos regionais para o mundo. E aí, dentre esses trabalhos, a gente criou, que é o trabalho nosso final da nossa etapa, esse mapa de exportação. Eu vou passar aqui o nosso EAP para vocês entenderem um pouco da nossa realidade. Um momento. Vocês estão enxergando? Sim, Will. Estamos vendo aí a tela preta com os arquivos, mas não abriu nada ainda. Não está enxergando o EAP do programa? Eu não estou vendo, não. Quer Não? ver? Tá. Deixa eu... Agora estão enxergando? Sim, Sim, Isso. Will, perfeito. Ó, pessoal, esse é o EAP do nosso programa. Ele abarca todas as ações de comércio Informação. exterior que a gente viabilizou para os próximos anos. E é um documento que ele atravessa gestões, pessoal. Porque essas ações, elas são de cauda longa, elas têm um prazo, de atenção, um impacto a médio e a longo prazo. Mas, significativamente a isso, o impacto trará uma série de benefícios. Nós começamos nessa primeira fase, que é a fase de planejamento. Levantamos quatro pilares. Por quê? Esses pilares eles são necessários para compreendermos e abraçarmos todas as questões que possam ser levantadas como risco ao empreendedor de comercializar no exterior. Então, a gente estudou o planejamento, a educação,
desse empreendedor, a promoção, a promoção do município, a promoção dos nossos empreendimentos, né, das nossas empresas, e a infraestrutura, que é a parte final. E todas, elas são intrínsecas umas às outras. É um documento orgânico, tá? Que ele mapeia todas as ações que elas reverberam no quesito do comércio exterior do município, tanto local quanto ações a nível regional, tá? Então, no planejamento, nós primeiro levantamos as informações estatísticas do setor de Comex no município e região, depois análise quanto aos setores estratégicos que movimentam a economia de cada cidade da RM, foi levantado documento com cada cidade da RM, do que ela tinha de potencial estratégico, para entendermos como seria a dinâmica e como é que funciona a dinâmica de comércio exterior naquela cidade. Se tem produtos principais, se tem a questão da commodity como o principal vetor de exportação daquele município, né? Para então, assim, a gente poder desenvolver um mapa de exportação regional, que é um mapa que ele indica sobre o olhar do comércio exterior, as exportações, os potenciais produtos daquele município, como é que se dá a dinâmica, comparativos com relação ao período anterior, quem são os compradores. Então, tudo isso é levantado nesse mapa, que é um documento basilar e foi feito de modo a ter um parâmetro que eu posso verificar São José do Rio Preto, como uma cidade de 500 mil habitantes, eu posso viabilizar também para uma outra cidade de 10 mil habitantes aqui da nossa região. Não tem nenhum problema, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Esse foi um mapa criado no, nas nossas reuniões, né, da proposta de criação de um comitê de desenvolvimento econômico, tá? E ele é um mapa de exportação para a região metropolitana. Ele não é só de São José do Rio Preto. Por quê? Porque ele abarca muito mais. Esse mapa é um documento público, tá, pessoal? Depois, quem quiser, eu posso enviar o documento, não tem problema. E ele trata de todas as questões do comércio exterior a partir do olhar do nosso EAP do programa, que são todas as etapas. Esse mapa ele faz parte da etapa de planejamento. A gente tem a etapa de educação que o PX executou de maneira primordial. Por quê? Porque a etapa de educação ela já envolve o mapeamento de empresas, a capacitação dessas empresas, né? E tudo isso ela foi executada pelo PX, essas questões da CSEXP, da Semana de Comércio Exterior, de capacitações eventuais, pontuais, né? Então a gente vê um documento orgânico, por quê? Porque a gente vê a participação de vários entes. Aqui a gente enxerga também a participação de outras entidades, como o Sebrae, como o FATEC, né? Na viabilização desses dados. Então, a gente tem a fase de planejamento como a parte final da elaboração desse mapa de desenvolvimento, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. Esse mapa de desenvolvimento, pessoal, ele é um estudo. Então, ele tem toda a questão da metodologia utilizada para que nós pudéssemos parametrizar as cidades e entender o cenário de Comex local, tá? Então, ele tem um estudo que contemplou todos os municípios, os 37 municípios integrantes da região metropolitana. Ele identificou os segmentos importantes das economias, o histórico de comércio, as dinâmicas, suas mudanças, e na metodologia ele utilizou comparação desses municípios. Análise combinada, a gente utilizou sites governamentais, a gente utilizou também sites de governos estrangeiros também para entender quem são esses compradores, quais barreiras são encontradas para o nosso empreendedor acessar esse mercado. Então, é um documento bem completo. Na esquematização,
fizemos um mapa de exportação a partir de pontos fortes do município, que é o segmento forte em relação à economia, setor principal, a relação com o PIB, os indicadores econômicos, que é dados de arrecadação, dados de PIB, a exportação em si, produtos importados e exportados, principais parceiros, barreiras técnicas. A gente conseguiu fazer analogia também entre setores e população, mercado de trabalho, do produto, que é a potencialidade do produto, identificação do mercado-alvo, e a parametrização, que é a situação final, que é a possibilidade de replicação da análise em vários municípios. O roteiro de análise, seguimos com o levantamento de dados econômicos municipais, depois a identificação dos setores através dos dados, para consequente correlação entre população e mercado de trabalho. Assim, a gente pode identificar também os dados de exportações com os principais produtos e os produtos estratégicos, que são aqueles produtos que têm um share maior, que têm um encontro ao mercado internacional mais sinérgico. E, para o fim, a gente entender uma parametrização. Exemplo de São José do Rio Preto, a gente tem uma economia diversificada, né? Como eu falei, a gente tem o setor de serviços predominantes, mas a gente também tem segmentos importantes aqui no município, como horticultura, atividades de apoio à agricultura, criação de bovinos, né? Que é plantel bovinos em algumas áreas. A gente tem indústria, né? Metalúrgico, máquinas, equipamentos de transporte, alimentos e bebidas, a gente tem o polo de alimentos e bebidas aqui, biocombustíveis também, fabricação de móveis, têxtil, e também tem o setor de serviços, que é fortíssimo aqui na região, comércio varejista, atividade de atenção à saúde, atividade de serviços financeiros, entre outros, né? Então, a gente levantou esses dados para entender como funcionava o mercado interno do município. A gente citou aqui arranjos produtivos locais, na época que hoje já se chama CPL, né, que é a Cadeias Produtivas Locais. Os nossos arranjos que participavam, que é a tecnologia da informação, a saúde, farma, joalheria e Aquishow. Esses arranjos a gente também serve como ponto, porque várias empresas pertencentes a esses arranjos, elas exportam. E aí você percebe que a facilitação a partir de entidades representativas, elas funcionam na percepção de levar o empresariado ao comércio internacional, né? E aí, fizemos também a questão da relação população-economia, traçando a relação do PIB, toda a representação do que o setor agropecuário representava na captação desse perfil humano, né, do capital humano, da população que trabalha, setor da indústria e serviços. Vou passar um pouco mais rápido, tá, pessoal? São José do Rio Preto, as exportações, dentre os seus produtos principais. A gente vê, ó, os segmentos mais exportados. Esse foi o perfil 2023, tá, pessoal? 2024, ele está em andamento, esse mapa também, porque é um documento orgânico, a gente atualiza, né, para ele trazer informações, até porque ele serve de parâmetro, de podermos analisar como era a dinâmica naquele ano e como é esse ano, e nos prepararmos para adversidades do mercado internacional, né? Então, segmentos exportados em 2023, a gente vê aqui São José do Rio Preto forte em produtos do reino animal, máquinas e aparelhos, produtos das indústrias químicas, materiais de transporte, indústrias e aparelhos de ótica, entre outros. E o montante de exportações no município para o ano. E a gente pode parametrizar animais vivos. Quem são esses compradores do segmento, né? Animais vivos e produtos do reino animal é um segmento. Produtos a gente tem carnes e miudezas, entre outros. E aí, quem são esses compradores, né? A gente tem daqui, ó, carnes e miudezas comestíveis de animais da espécie bovina, são os produtos que são exportados para esses países. Quem são esses países, né? A gente identificou Hong Kong e Myanmar, na antiga Birmânia, que eram os países que o mercado rio-pretense abastecia com relação a esses produtos, que é as miudezas e as carnes de animais. A gente pôde levantar quanto por cento de porcentagem desse segmento, desses produtos, representava para São José do Rio Preto, quantos mercados foram abertos, quantos mercados foram fechados,
e o percentual de crescimento em relação ao ano anterior. Tudo isso foi possível graças ao tratamento dos dados, sejam eles nacionais ou internacionais. A gente percebeu o país, se ele tinha ou não relações com o Brasil, relações comerciais ou bilaterais, a taxa, a de valor, né, que é a taxa de entrada do produto, quem eram os reguladores, como é que esse mercado ele estava, se estava em consolidação, se estava em oscilação, em queda, declínio, e quem eram os principais concorrentes. Podemos fazer isso em todos os principais segmentos. Aqui destacamos 5 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos principais. Aqui a gente já tem máquinas e aparelhos. Fizemos a mesma parametrização. Quem eram os principais importadores, o montante, quem eram esses produtos, a porcentagem dessa venda para o nosso mercado de exportação, a abertura e fechamento de mercados e a relação com o ano anterior. Quem eram esses países e como era a situação de comércio exterior nesses países, sejam taxas, órgãos regulatórios, concorrência ou nível de nosso comércio no país estrangeiro. Produtos das indústrias químicas e conexas, fizemos também. Principais importadores, né? Com relação aos produtos, a gente vai percebendo uma alteração no número ou nos compradores, né? Identificando o mercado, clusters que possam ser interessantes para a entrada de produtos rio-pretenses. Aqui também, ó, mesma esquematização na questão dos produtos químicos. A gente tem preparações capilares como os principais produtos da cesta nossa de exportação, a porcentagem das exportações rio-pretenses, abertura, fechamento e a situação em relação ao ano anterior, seja de alta, seja de baixa, e quem são os principais países. E aí, com esse exemplo, a gente pôde entrar no raio da região metropolitana, nessa seara enorme de 37 municípios. Seria possível a gente parametrizar para cidades de pequeno, médio, grande porte? Trazendo esses dados, a gente conseguiu, tá? Então, a gente levantou dos 37 municípios a população, que hoje já se aproxima de 1 milhão, né? A, a quantidade de volume de exportações e também o PIB dessa região. Com esses dados, a gente pôde identificar as cidades, perfil dos produtos que elas exportavam, tá? E a gente também percebeu, vocês podem perceber algumas cidades aqui em cinza, são cidades que elas não apresentaram volume de exportação para este ano de 2023. E aí a gente foi entender por quê, né? E aí a gente foi entender e levantamos essa questão interessante do ponto de vista de que essas cidades elas têm produtos potenciais que podem ser trabalhados também com exportação. Então, nenhuma cidade, pessoal, está longe da possibilidade de empreender em comércio exterior. Todas têm produtos que são vendáveis. Como falou Vaelt em uma conversa comigo anteriormente, todo produto se vende. Tudo tem mercado. Então, a gente percebe que cidades, por perfil menor que possam parecer, têm produtos relevantes que o mundo absorve. Tá? Então a gente percebeu cidades Adolfo, Icém, Macau, Mirassolândia, Nipoã, Nova Aliança, Onda Verde, com produtos separados aqui em vermelho, que têm fluxo para o mercado internacional. O Brasil ele é um país altamente exportador de produtos agrários, agroindustrial. Né? A gente é um celeiro para o mundo. E o mundo é um mercado faminto. Então a gente tem cidades com potenciais agroindustrial tremendo para exportação. Cabe ações estratégicas para esse setor, tá? Então, a região metropolitana, o potencial de cidades que foram levantados, fizemos isso. Isso pode ser parametrizado em qualquer cidade, tá? Eu não sei se tem a presença de órgãos públicos aqui de outras cidades, mas se quiserem me procurar depois, eu também posso fornecer até mostrar como foi feito o estudo. Segmentos exportados em 2023 para essa região, a gente já vê uma diversificação também, né?
sendo capitaneada pelos produtos das indústrias alimentares, que aí está entre a cana-de-açúcar, tá? Que é o produto-chave aqui da nossa região, o açúcar e o álcool, seguido por produtos do reino animal, produtos do reino vegetal, mercadorias e produtos diversos. Nessa análise, pessoal, é muito interessante porque a gente pode entender e visualizar bolsões comerciais de certos produtos. Municípios exportadores em 2023, a gente elencou todos os municípios. Então, a gente vê municípios com volumes imensos de exportação, muitas exportações atreladas a um único segmento, outras um pouco mais diversificado. A mesma parametrização que fizemos em São José do Rio Preto, naquele recorte, também fizemos nos produtos para a região metropolitana. Então, a gente vê produtos das indústrias alimentares. Quem são os principais exportadores? Quem são os principais compradores? Qual o volume de exportação desse segmento? Quem são esses produtos exportados, né? E os municípios? Como é a relação dos setores com a exportação? A gente poder identificar das cidades. O segmento identificado, que é produto das indústrias alimentares, a cidade em questão, o crescimento ou declínio em relação ao ano anterior, a porcentagem das exportações desse produto no volume de exportação total dessa cidade. Então, a gente vê cidades que a pauta exportadora é uma pauta exportadora única ou predominante, a abertura e fechamento de mercados, o levantamento populacional para aquele ano, quais eram os empregos formais, como eles estavam distribuídos, seja na indústria agropecuária, e os setores que mais empregavam em 2021, que era o dado recente que tínhamos, que ele identificava produtos, os setores que mais empregavam, e esses setores eram setores que exportavam. Então a gente pôde fazer essa comparação e trazer essa relação interessante também para o estudo. E quem são os países, a síntese de mercado? Os países tinham relações bilaterais ou comerciais com o Brasil, como era a tarifação desse país, quem eram os órgãos, as entidades reguladoras, como é que esse mercado ele estava para os produtos brasileiros, se estava em manutenção, declínio, consolidação, crescimento, quem eram os nossos principais concorrentes nesse mercado. A partir daí a gente conhece um pouco do que a gente pode tratar nas políticas públicas de desenvolvimento para esse setor, entendendo mercados, fazendo a promoção do nosso município e da nossa região, tão quanto das nossas empresas. Animais vivos e produtos do reino animal, volume, principais exportadores, principais compradores, os produtos, as cidades que os exportam e o volume dos quais exportam, e a relação também dos setores com a exportação. Então, a gente vê a diferenciação de cidades, a gente vê cidades com vocações de exportação para determinados produtos, cidades que aparecem em mais de um segmento, mais de um produto, né? E a questão do mercado internacional. Países também vão se diferenciando, a gente vê o aparecimento de países distintos de outros segmentos, né, para esse produto, que são os mercados, para vocês entenderem quanto é variado a nossa pauta de parceiros, de compradores. Não é? A gente tem parceiros em todo o mundo. Vários países compram nossos produtos, produtos riopretenses, produtos de Olímpia, produtos da região metropolitana e da região administrativa também. Tá? Então, esse estudo ele traz diversos tópicos, diversos pontos que a gente vai percebendo aos poucos a dinâmica de comércio exterior do município. Produtos de origem vegetal, mesma situação, esquematização. E a relação também com os setores de exportação. Tá? A gente vê aparecimento de outras cidades também para esse perfil. E os compradores, como é a síntese de mercado, como é o mercado para esses produtos de origem vegetal. Como
pela nossa região metropolitana. A gente também vê a mudança de outros mercados. Vemos que a gente atende atenção a continentes, né? Determinado produto atinge o continente asiático, já outro a gente já consegue entrar em mercados do continente africano. Isso é muito interessante, que a gente mostra que nossos produtos são competitivos, sim. Mercadorias e produtos diversos, a gente já vê outras cidades e outros compradores, e o volume também. Quem são esses produtos? A gente vê um bolsão de móveis aqui na região, do seu volume. Quem são essas cidades? A gente vê se teve crescimento em relação ao ano anterior ou não, com relação a esse setor. A abertura de mercados, fechamento, a porcentagem de participação das exportações para esse município e a síntese mercado, quem são os compradores. Então, é um estudo bastante interessante que faz a gente identificar as cidades. Nossa, eu não sabia que eu exportava produtos de origem vegetal em relação a amendoim, por exemplo, ou outra cultura tão forte assim. Entendeu? Então, para o município, isso é muito interessante ele entender o quão ele se coloca no cenário internacional, quanto a empresa que é sediada nesse município se coloca no cenário internacional. Foi levantada a região metropolitana, produtos estratégicos para exportação. Então, a gente tem os açúcares da cana como principal produto, um volume de mais de 800 milhões de dólares. A gente tem as carnes de animais da espécie bovina, vem em segundo lugar, seguido pelas leveduras da cana, sumos de frutas, animais vivos da espécie bovina, galos, galinhas, patos. A gente vê clusters e, e bolsões em algumas cidades da região, como Guapiaçu, Onda Verde. Outros móveis e suas partes, a gente vê bolsões em Guapiaçu, Mirassol, Jaci, que exportam esse segmento. É um segmento de miudezas, né? Segmento tripa, bexigas, estômagos, para determinados mercados que absorvem esses produtos nossos, miudezas comestíveis de carnes e os citrinos frescos e secos. A partir daí, a gente pode identificar também, fazer um KPI, né, que é um indicador de performance. Por que seria necessário um KPI? Até para traçar uma identificação, né? Até para nós conseguirmos equiparar, fazer uma análise quantitativa, uma medição mais detalhada, a partir de um KPI. A gente colocar todas as cidades em um raio de estudo em que a gente possa parametrizar essas cidades, que a gente possa elencar, que a gente possa identificar pontos chaves em cada um. Então, foi necessário também fazer um ensaio de um pequeno KPI. E nesse KPI a gente entendeu a aderência de commodities na exportação. Nesse slide anterior, a gente viu que muitos produtos destes são commodities. E muitos municípios da região metropolitana exportavam essas commodities. Então, a gente fez um KPI para entender a que nível estava essa aderência desse município a essa pauta exportadora. E aí a gente pôde identificar que quanto menos aderência, a gente via cidades com um portfólio mais diversificado de produtos. Quanto mais aderência às commodities, a gente via umas cidades com um perfil mais direcionados à comercialização dessa commodity, né? E essas cidades também foram percebidas por um volume maior de exportações dessas commodities. Isso é um dado bastante interessante que a gente pôde colocar todos os 37 municípios em um raio de atenção para entender o nível de comprometimento das exportações a um determinado segmento, né? O que pode viabilizar futuramente. Vamos trabalhar outros setores estratégicos, conhecer outros setores que podem ser incluídos nessa pauta de exportação e fazer com que o município não fique apenas atrelado àquela commodity, mas que ele também possa desenvolver a sua planta fabril em outros segmentos. As commodities do agro, né, oportunidades e riscos. Levantamos um município X, qual seria o fator de
de benefício ou de risco para a indústria nesse município X que trabalha com essa commodity? Quais seriam os impactos para as áreas, plantios, criação, para a população, para o comércio local e para as demais indústrias? Então, aqui foi levantado as oportunidades pela comercialização desse segmento e também os riscos desse segmento para os estratos levantados, sejam os estratos sociais, sejam os estratos de infraestrutura, ou os estratos que pertencem sim ao município. E nas considerações do estudo, a gente viu uma inclinação da região metropolitana de Rio Preto para exportações de produtos agroindustriais. Também foi levantada a importância do mapeamento de bolsões de cultivo, criação e produções, em comum na região, e a necessidade de infraestrutura logística que atenda às exportações desse setor, sobre um planejamento integrativo e pensado. Tá? Todas essas informações baseadas em bibliografia, em estudo e tratamento de dados, tá? E aí, pessoal, eu volto a essa questão do, do nosso EAP. Todo o nosso EAP, que foi feito também o desenvolvimento do mapa de exportação, essa etapa de planejamento, ela precede as outras etapas, por quê? Porque as outras etapas, elas são as etapas que têm um alcance de médio a longo prazo. Mas todas essas etapas, educação, promoção, infraestrutura, elas são orgânicas. Então, a partir do momento que eu estava em fase de planejamento, a gente poderia fazer ações da fase da educação, da fase de infraestrutura. Então, o município ele não precisa ficar parado em uma determinada ação para o comércio exterior. Ele pode fazer variadas iniciativas que buscam completar essa jornada do nosso empreendedor local, para que ele tenha acesso mais rápido, tenha um acesso de qualidade ao mercado internacional, para que ele crie, que ele se desenvolva. Que a partir daí, não é só geração de divisas como todo município procura, né? Geração de empregos e divisas, né? Mas também o desenvolvimento da nossa empresa nos fortalece, atrai investimentos, melhora a nossa mobilidade urbana, melhora indicadores de saúde, educação. Isso tudo é primordial para a nossa análise. Eu vejo assim que nenhum município ele está afastado de estar, como é que eu posso dizer? Ele não está afastado do cenário internacional. Nenhum município ele está aquém da situação externa. A gente viu nessas últimas semanas a questão do mecanismo de taxação e o quanto isso influencia a nossa vida, na nossa dinâmica, seja para comprar, para vender produtos, né? Então, eu vejo como uma ação que o município ele deve abraçar, e não sozinho, tá, pessoal? Eu vejo que o município ele tem que se entender como facilitador, indutor, mas também como parceiro de várias instituições, para que ele possa trabalhar e conhecer o empresariado de todas as formas possíveis, porque a nossa função como órgão público é desenvolver o nosso município na relação da população, de suas empresas, né? Criar um ambiente facilitado para a comercialização. E aí eu finalizo aqui a minha explanação e fico aqui para ah, as perguntas. Will, muito, muito, muito obrigado pelas suas explicações. Estão escutando, pessoal? Estão me escutando? Will, está me escutando? Alguém está me escutando? Eu não estou vendo se estão me escutando. Vocês não estão me escutando, pessoal?
Eu estou escutando. Ah, então beleza. É, Na verdade, os pontos principais aqui foram ditos, que é quanta coisa que nós temos para desenvolver na região, em parceria com os players, principais players daqui da nossa região, associações setoriais. Eu hoje atuo, na verdade, vamos dizer assim, como um conselheiro barra assessor barra consultor, né, Will, aí da Prefeitura de Rio Preto nas áreas de negócios internacionais. E a minha empresa tem atuado muito nesse sentido também, de auxiliar e criar esses elos. Obviamente, sem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente não conseguiria, sem o Will, a gente não conseguiria. E isso vai gerar negócio para todos que estão aqui, pessoal. Isso vai gerar muitos negócios, porque nós vamos montar o cenário ideal. Vamos ter parceria com a Apex Brasil, Invest São Paulo, um monte de coisa vai acontecer. Já temos, inclusive, agora, possivelmente, para o segundo semestre, uma ação no Vietnã, que vai ser muito interessante. Então, tem muita coisa boa que vai sair dessa parceria. Nós temos hoje, pela primeira vez, desde, inclusive, da gestão passada, com o secretário Jorge Luiz, nós temos aí uma frente sendo desenhada de uma forma muito clara para pensar Rio Preto no desenvolvimento econômico via negócios internacionais, e isso é um projeto de cauda média longa, não é um projeto que você vira assim, já roda e já começa. Né? Exportação é um pouco isso, você investe para ter resultado a médio e longo prazo, mas você, quando começa a ter resultado, você tem muito resultado. Então, esperem muitas informações da gente, né, Will? Teremos muita coisa legal que vai acontecer. O Will fez um mapeamento incrível, como ele mostrou para vocês. Sabemos as fortalezas de cada cidade da nossa região metropolitana e vai ser realmente algo muito inovador. Nenhuma cidade do interior de São Paulo ou do estado de São Paulo vai ter o que nós teremos aqui, beleza? Então, bom, eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta para ser feita para o Will com relação ao papel do poder público aí nas exportações da nossa região. Bom, beleza. Não havendo mais dúvidas e nem perguntas, nem questionamentos, eu quero mais uma vez agradecer ao Williames Norberto, também conhecido como Will, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Divisão de Relações Internacionais aqui da Prefeitura. Um profissional ímpar, uma pessoa extremamente inteligente, eloquente, uma pessoa que veio para somar já há muito tempo e a gente tem tido uma sinergia gigantesca, porque é uma pessoa que faz acontecer também, né? É muito hands-on, assim como eu. Então, temos muito que desenvolver ainda na região, tem vários projetos que vão sair, somos muito gratos, Will, a sua capacitação, as informações que você trouxe para nós, e com isso nós encerramos a 24ª capacitação do projeto PX, Rio Preto. O projeto que finalizou, nós vamos ter agora o encerramento do projeto, e no segundo semestre, no máximo, ele deve dar início de novo, e vai ser executado não mais pela CIRP, e sim vai ser executado pelo SEBRAE, tá bom? Mas muita coisa vai acontecer aí, esperem por notícias. Will, mais uma vez, muito obrigado a você e a todos aí. Agradeço, por favor, ao secretário Mário Weber, aí, o Elber, para poder nos auxiliar, está sempre conosco. E é isso. Isabela, obrigado, Isa, obrigado, Lucas. Esses dois estão em todas as capacitações nossas, são pessoas que gostam de aprender, é isso aí, é isso aí. Ô, Lucas, você é de qual empresa mesmo? Oi, Brazilian Fish. Ah, é da Brazilian Fish, show de bola, da nossa querida Natasha. E do Isso. Ramon, um grande amigo aí. Show de Que bola. hoje, esse ano vão participar da Aquishow lá em Uberlândia, não é isso? Eu não sei, essa informação eu não sei. Esse ano a Aquishow vai ser lá em Uberlândia. Vai ser É mais um Uberlândia, vai ser ponto aqui? para isso. Eles estão fazendo um movimento itinerante. Ah, que É, legal. mas a gente fala o seguinte, né? Sai de Rio Preto, sente saudade, vai voltar, né?